Olá pessoal, tudo bem? Eu peço um pouco aqui de perdão pela minha voz, né? Eu estou um pouco gripado, mas quem fala aqui é Ailton do Amaral, professor Ailton. Nós vamos aqui continuar, dar sequência aqui os assuntos da história do Brasil, principalmente Brasil colônia, né? Vamos falar nessa aula dos principais tratados limítrofes da colônia. Gente, o Brasil hoje, o tamanho que ele tem, não foi obtido respeitando tratados. Pelo contrário, o tamanho que o Brasil teve hoje foi exatamente desobedecendo determinados tratados, né? Então, todos esses tratados, os principais tratados, não todos, e vou procurar também colocar os tratados do tempo da colônia, tá? Do tempo do Império e da República, vai ficar para um pouquinho mais tarde, tá? Eu vou falar aqui dos tratados limítrofes da colônia. As atuais fronteiras do Brasil, elas foram bastante modificadas com o passar dos anos. Isso foi devido a diversos fatores, principalmente fatores socioeconômicos, né? Fazendo com que toda hora esses tratados entrassem na obsolescência. O primeiro tratado, antes até do descobrimento do Brasil, foi o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado foi assinado em 1494, na cidade espanhola de Tordesilhas, né? Foi um tratado assinado entre Portugal e Espanha. Esse tratado determinava a posse das terras descobertas e ainda por descobrir. Então, o que esse tratado fazia? Conforme vocês estão vendo aqui nesse primeiro mapa, o tratado ele traçava uma linha, um meridiano de demarcação que determinava que as terras descobertas e por descobrir a oeste, de 370 léguas, 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, esta ilha pertencia ao arquipélago do Cabo Verde, pertenceriam à Espanha. E as terras descobertas e a descobrir a leste dessas linhas pertenceria a Portugal. Este tratado, devido à procura de riquezas e mesmo falta de fiscalização, passou praticamente a ser ignorado pelas potências, pelas potências que o assinaram, trazendo então a necessidade de se haver uma nova análise da situação. Com a União Ibérica, o que é a União Ibérica? A união das coroas, da Espanha e Portugal, que já foi falado em vídeos aí que eu já falei, por exemplo, das invasões holandesas, eu falo muito aí da União Ibérica, Já não havia razão para se respeitar fronteiras, pois Portugal e Espanha eram reinos que estavam sob o mesmo rei. Portanto, entre 1580 e 1640, oficialmente já não havia respeito por qualquer tipo de divisão em tratados entre Espanha e Portugal. Por quê? Porque estavam no mesmo rei, eram praticamente o mesmo país. Embora anteriormente, já extraoficialmente, já não se cumpria tratado de coisa nenhuma, tá, gente? As terras eram simplesmente ocupadas aí por bandeirantes, por senhores de engenho, por gado, por jesuítas, Então, realmente foi bem complicado. Com o término da Guerra de Sucessão da Espanha entre 1702 e 1714, os países perdedores foram a Espanha e a França. Em 1715, o Tratado de Utrecht foi então um tratado que, dentre outras coisas, definia a divisão das terras coloniais, é claro, com vantagem para os países vencedores, além de alterar todo o mapa europeu. Esse tratado também provocou diversas modificações das colônias, e também no Brasil. Portugal, por exemplo, pleiteou todas as terras do Cabo do Norte, que ficavam situadas entre o rio Amazonas e o rio Oiapoque, que naquela época era chamado de Rio de Vicente Pinzon, e também direito exclusivo para a navegação do rio Amazonas. Os espanhóis também reconheceriam o direito português sobre a colônia de Sacramento. Isso fez com que houvesse grandes insatisfações dos colonos em Buenos Aires, que fundaram então a cidade de Montevidéu, lá no que hoje é chamado de Uruguai, tá, gente? Foi criado também pelos portugueses o Forte do Rio Grande,
né, para garantir ali o direito do Portugal naquela região ali do sul do Brasil. Então ficou bem complicado, né? Começaram aí então a haver diversas guerras, diversas disputas. Mesmo nessa época ainda não havia uma invalidação oficial do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Utrecht simplesmente tratava exceções, mas o Tratado de Tordesilhas ainda continuava vigorando. Aí, com uma tentativa de sanar uma confusão de tratados, exceção de tratado, que acabou ficando uma salada que ninguém entendia nada mais. Então foi feito um outro tratado em 1750, esse então para extinguir o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado passou a se chamar Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, ele extinguia então oficialmente o Tratado de Tordesilhas, tá? E dava um direito de posse a quem já possuía determinadas terras, ou seja, quem possuía terras além do Tratado de Madrid e chegou lá primeiro, passou a ser dono da terra. Esse princípio chama-se utipossidetis. Utipossidetis, ou seja, as terras pertenciam a quem primeiro as ocupasse. Então, esse tratado fez com que Portugal garantisse para si a posse da Amazônia, Mato Grosso e 7 povos das Missões. Gente, a confusão aí dos 7 povos das Missões. O problema dos 7 povos das Missões, aconteceu uma série de problemas. Um deles foi que os jesuítas se recusaram a entregar a aldeia aos portugueses. E os índios se recusaram a ser reassentados por espanhóis, né, e serem novamente escravizados. Essa luta deu início a uma guerra, né, que são as guerras guaranis, tá? E foram vencidos aí pelos espanhóis e pelos portugueses. São chamadas guerras guaraníticas. Bom, houve uma tentativa de anulação do Tratado de Madrid em 1761 com o tal de Tratado de El Pardo. O Tratado de El Pardo anulou todas as decisões do Tratado de Madrid, tá? Iniciando aí uma campanha militar de Portugal para conter as investidas espanholas ao sul do Brasil, ocupando novamente a colônia de Sacramento. Essas guerras deram origem a outro tratado, que era o Tratado de Santo Ildefonso. Vai ter tratado assim, não sei aonde, né? Esse Tratado de Santo Ildefonso foi em 1777, que fazia com que a Espanha ficasse com 7 povos das Missões e Sacramento, e Portugal ficaria com a ilha de Santa Catarina e parte generosa do Rio Grande do Sul. Olha que confusão, gente. Mesmo com esses tratados, haviam ainda disputas regionais, sendo que algumas regiões simplesmente os ignoravam, trazendo uma série de disputas territoriais entre os países ibéricos. Tá? Houve então um tratado chamado Tratado de Badajoz, criado em 1801 com o intuito de acabar com as disputas e conflitos. Esse Tratado de Badajoz, ele tinha o seguinte teor: a Espanha abriria a mão da confusão lá dos 7 povos das Missões. Portugal ocuparia definitivamente a região de Sacramento. Tá? E com esse tratado então de Badajoz, deu força ao Tratado de Madrid. E o Tratado de Madrid então passou a ser respeitado, gente. Então, para que a gente consiga dar ordem a esse caos de uma série de tratados que aconteceram aí no nosso período colonial, vamos fazer aqui um gráfico, né, para que a gente entenda como foram esses tratados. Em 1494, então, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que criou o meridiano a 370 léguas do Cabo Verde. Houve, então, o Tratado de Utrecht, em 1715, que dava soberania de Portugal sobre as terras localizadas à margem esquerda do rio Amazonas. A França ficou reconhecido o direito sobre as terras próximas ao rio Oiapoque, que hoje é a Guiana Francesa. Então a Guiana Francesa, ela começou no Tratado de Utrecht em 1715.
Veio então o Tratado de Madrid, que acabou com o Tratado de Tordesilhas e fez então valer o princípio uti possidetis. O princípio uti possidetis quer dizer o seguinte: eu cheguei primeiro, então a terra é minha. Okay? Então aquelas terras que foram invadidas depois do Tratado de Tordesilhas passaram então a pertencer a quem primeiro tenha chegado nessas terras. Depois a gente tem o Tratado de El Pardo em 1761, que anulou todas as decisões tomadas do Tratado de Madrid. Então, aquilo tudo, né, quem chegou primeiro era dono, o Tratado de El Pardo anulou essas decisões. Veio então o Tratado de Santo Ildefonso em 1777, onde os portugueses abandonariam a colônia de Sacramento. Depois veio então o Tratado de Badajoz em 1801, que acarretou a paz entre os dois países. Nessa confusão toda, o Tratado de Badajoz ele procurou aí dar uma certa, digamos assim, solução a esses problemas, tá? Então, pelo referido tratado, ficou acertado que os portugueses abandonariam a colônia de Sacramento. Então, gente, esse é a história de alguns dos tratados que fizeram com que as fronteiras do Brasil fossem e voltassem, um tratado anulando o outro. Então, o que aconteceu? Na realidade, gente, nenhum desses tratados foi respeitado. E o Brasil tem o tamanho que tem hoje em virtude dessa confusão de tratados e o Brasil não ter respeitado nenhum deles. Ok, gente? Então, bons estudos. Aguardem aí o próximo vídeo, né? A próxima aula, que eu vou falar das principais revoltas separatistas no Brasil. Um grande abraço para vocês.